Pronto. Um, bom, pessoal, antes de mais nada, sejam bem-vindos a mais um workshop. A ideia de hoje, como vocês estão vendo aí no slide, é mostrar para vocês como fazer, como criar, né, um ambiente de laboratório para vocês testarem e, eventualmente, até validarem conceitos, etc., em cima dos produtos da F5. Por que eu tive essa ideia, né, de fazer esse workshop com esse foco bem específico aqui? Porque o workshop da semana passada, que foi que a gente discutiu a parte de certificações, eu deixei bem claro que para conseguir avançar na parte de certificações da F5, em algum momento vocês vão ter que praticar. Nesse sentido, né, tirando o CCIE da Cisco, eu diria que é bem diferente das provas da Cisco. A Cisco, mesmo nos níveis professional, você consegue ainda eventualmente ser aprovado no exame, até sem ter muito contato, muito hands-on, com exceção, obviamente, do CCIE, que aí não tem jeito. No caso da F5, bom, pessoal, se vocês puderem só lembrar de colocar o microfone no mudo, eu agradeço. Mas, no caso da F5, tem realmente aí a questão de precisar da prática, né? É necessário e ajuda bastante. E outra é vocês, de fato, se ambientarem um pouco com os produtos e conseguirem, então, desenvolver, eventualmente, até o trabalho de vocês de uma forma um pouco mais eficiente. Para quem está acostumado a trabalhar com laboratórios de redes, né, então colocar os roteadores e criar cenários com MPLS ou SPF, etc., quando a gente parte aqui para esse mundo de load balancers e afins, a coisa muda um pouco, porque, novamente, como eu comentei na semana passada, o foco acaba sendo muito mais a parte de aplicação, né, do que a parte de redes em si. Então, o laboratório, obviamente, reflete isso, né? Vocês têm que criar uma topologia que vai ter que contemplar algum tipo de aplicação para vocês poderem, então, gerar os testes e fazerem as configurações. Do contrário, fica complicado, certo? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês hoje. Vou mostrar passo a passo como que tudo que vocês vão precisar ter para criar um laboratório básico, pelo menos, para que vocês consigam colocar à prova toda a linha de produtos da F5, né, não só o balanceamento de carga, mas também a parte de application firewall e todos os outros produtos que vocês eventualmente queiram testar, certo? Então, passo a passo, vamos explorar o que a gente precisa, então, para botar isso daí para funcionar. Primeira coisa que vocês vão precisar, que foi discutido também na semana passada, é a licença. Vocês precisam ter uma licença para rodar os Big IPs, e não tem exceção, o Big IP sem licença é um peso morto, ele não faz absolutamente nada, né? Então, precisa ter alguma licença para que o Big IP, de fato, possa processar tráfego. Novamente, o Big IP sem licença, ele não trabalha, ele não faz absolutamente nada, né? E não tem exceção, precisa de alguma licença dentro dele. O bom é que a F5, ela provê trials, né? As licenças temporárias aí para vocês conseguirem fazer o teste dos produtos e etc. Essa licença que eu vou mostrar para vocês hoje, ela tem validade de 30 dias, não é muito, eu sei, mas o lado bom é que vocês podem pedir mais. Então, vocês começam com essa licença inicial, 30 dias, depois, quando ela está para expirar, vocês podem pedir mais licenças e irem renovando, então, as licenças que vocês têm, sem perder configuração que vocês já fizerem, nada disso. É meio sacal, porque a cada 30 dias vocês têm que, então, entrar com o processo de pedir mais chaves de licença, mas a F5 não tem muita restrição com relação a isso, vocês podem pedir a cada mês mais licença. Eventualmente, depois de um certo tempo, a F5 vai falar que vocês esgotaram o limite, né, de licenças que vocês poderiam pedir naquele e-mail, e aí a dica é: criem um e-mail novo e sigam pedindo licenças, né? Então, é uma questão só de vocês irem trocando os e-mails e vocês conseguem sempre o número de licenças que vocês precisarem, certo? O bom das licenças Free Trial da F5 é que elas habilitam todos os produtos, não apenas o balanceamento, mas tudo, né? Então, se vocês entrarem na página aqui dos trials, né? Então, f5.com/trials, e aí vocês têm basicamente essas opções, né, na parte de licenças de teste, né, de validação. Então, vocês têm a que a gente vai usar hoje, que habilita o Big IP e o Big IQ. Não sei se vocês estão familiarizados, né, com os produtos, mas o Big IQ seria a gerência central, né, dos Big IPs. Vale para conhecer também, acho que é interessante mexer um pouco com o produto para
ver como que vocês podem gerenciar os seus Big IPs de uma forma centralizada e assim por diante. E a licença incorpora isso, então tá tudo aí, tudo que vocês precisam, tá? Vocês podem, se quiser, também usar a parte de Cloud Edition, e aí, obviamente, é mais para fazer o deployment, né, do Big IP dentro de ambientes de cloud. Então, é uma licença diferente que é usada nesse cenário. E também existe uma licença trial para o serviço Silverline, que é a parte de segurança, né, da F5, segurança as a service, que você consegue, então, também testar o produto usando uma licença especial. Novamente, para a gente vai focar nessa daqui, que é o que vocês precisam para todos os exames e afins. Tá? Então, é essa que interessa para a gente. Como que vocês obtêm a licença trial? Vão na página, clica aqui em Get the Free Trial, ele vai pedir para você ou fazer o login ou preencher, né? Ou se registrar. Então, clica no link aqui. E eu não vou fazer o processo porque eu já fiz, mas é só para mostrar para vocês que não tem nada demais. Está vendo no meu caso, né? Ele já busca, né? Porque está no cache do meu browser, eu estou logado já. Ele já tá dando aqui que naquele e-mail que eu tenho já excedi o número máximo de trials. Então, se eu quisesse, se meu Big IP tivesse com a licença para expirar e eu quisesse continuar com o meu laboratório, eu teria que provavelmente registrar usando um outro e-mail e aí pedir mais chaves de licença. Tá? Então tem um limite, e eventualmente esse limite expira depois de um certo número de pedidos que vocês fizerem, vocês vão receber uma mensagem como essa aí que eu fiz. Tá? O que vocês podem fazer, obviamente, é criar uma conta nova, né? Então deixa eu dar um logout aqui. E eventualmente vocês então vão criar uma conta clicando aqui em Create Account. Simples assim, não precisa colocar dados pessoais ou nada disso. Vocês podem criar um e-mail usando esses serviços de e-mail free, como Gmail ou Yahoo ou qualquer outro que vocês queiram. E sempre renovando, obviamente, em cima desses do e-mail. Ele sempre chega pelo e-mail, né? Não pelo nome ou nada disso. E o resto das informações, vocês podem colocar as informações que vocês quiserem. Não precisa ser seu nome verdadeiro e nada disso, se vocês não quiserem, obviamente. Tá bom? Bom, uma vez que vocês façam isso, deixa eu mostrar aqui para vocês o e-mail que vocês vão receber. Deixa eu acessar aqui minha caixa de e-mail. Só para mostrar, uma vez que você faça o pedido, né, da licença, o que aparece para vocês. Então, eu sei que eu não estou compartilhando, tá? Isso, o e-mail ainda. Só vou fazer o login aqui e aí eu compartilho com vocês. Um minutinho só. Pronto. Então, o e-mail que vocês vão receber eventualmente vai aparecer com isso que eu vou pôr na tela agora. Então, ele manda um e-mail para você, falando que aqui estão as suas chaves. No meu caso, ele mandou 3. Ele pergunta quantas chaves você vai querer. 3 é o limite máximo. Né? Então, eu pedi 3 e ele mandou as 3 chaves para mim. Essas chaves, normalmente, valem por 30 dias. Né? Então, ele fala aqui por quanto tempo as chaves valem. Né? Então, vai esperar depois de 30 dias. E ela expira depois de 30 dias, mesmo se elas não forem usadas. Né? Então, começa a contar, na verdade, o tempo de expiração a partir do momento que você recebe o e-mail, não a partir do momento que você ativa as chaves. Você pode ver aqui embaixo também que ele traz as chaves do BigIQ também, se vocês quiserem usar o BigIQ. Eu não vou mostrar o BigIQ aqui hoje, porque é um pouco fora também do tópico, né? E a gente não tem tempo suficiente também para ver tudo. Então, eu vou colocar um BigIP funcionando, a gente vai fazer algumas configurações, vai fazer algum teste de load balancing. Eu vou mostrar para vocês o servidor de aplicação que eu estou usando, que eu vou disponibilizar depois para vocês, se vocês quiserem baixar, para colocar dentro do ambiente de vocês, fiquem à vontade. Né? Deixa eu então sair aqui. Vou copiar a chave, né? Importante. Vou pegar aqui. Então, a primeira eu já usei em algum momento, então eu vou usar a segunda aqui. Lembrem-se de colocar o microfone mudo, tá, pessoal? Se vocês não estiverem usando. Só para evitar vazamento de som. Aqui, então, deixa eu só copiar as chaves. A chave, né? Essa daqui é a que a gente vai usar hoje, que é a terceira daquela lista lá do e-mail que vocês viram. Né? Então, vou deixar ela aqui do lado. E vamos partir, então, já para o laboratório. Né? Então, antes de partir para o laboratório, a gente precisa baixar a imagem, obviamente. Então, tenho já a chave,
que a F5 mandou para mim. Agora, eu preciso da imagem, né, do sistema para então ativar ele no meu ambiente. Qual ambiente que vocês vão usar para montar o laboratório de vocês? Qualquer um que vocês queiram. Vocês podem usar o VMware, usando o VMware Player, por exemplo, dentro do notebook ou do PC de vocês. Vocês podem usar o Eve, que é o que eu vou usar aqui. Vocês podem usar o GNS3. Vocês podem usar o que vocês quiserem, basicamente. Obviamente, o formato da imagem ali é diferente para cada um. Para VMware, você vai baixar o OVA. Para o Eve, você vai baixar o formato QCOL, né, que é o formato usado pelo QEMU. Então, você só tem que saber exatamente qual formato de imagem que a plataforma que você estiver usando suporta para baixar a imagem correta e não gastar tempo depois tendo que baixar novamente. Então, deixa eu fazer o login aqui. Então, ele fala, né, quando eu faço login usando a conta que eu criei, o que eu tenho direito de acessar. Então, o downloads, por exemplo, está liberado para mim. E eu vou até a parte de downloads aqui, find a download. E aí, isso aqui é todos os downloads que eu tenho disponíveis para mim. Essa é uma parte que, na minha opinião, né, é um pouco melhor que a Cisco, né? A Cisco, ela restringe muito o que você pode baixar com o login que você tem no sistema. Então, por exemplo, se eu quero entrar no site da Cisco e baixar, por exemplo, a imagem do VIPTela ou qualquer coisa assim, ele checa se você tem um contrato ou não, que é meio chato, né? Então, às vezes eu quero montar um laboratório, eu não consigo baixar a imagem porque a Cisco fica me limitando, então isso atrapalha um pouco. No caso da F5, todas as imagens são liberadas para você baixar. Obviamente que se você não tiver licença, você não faz nada só com a imagem, mas pelo menos as imagens estão aí, estão todas disponíveis. Eu baixei para esse lab a última versão, que é a versão 16. Né? Então, clicando aqui nos links, né, vocês têm acesso às versões do Big IP que vocês vão utilizar no lab de vocês. Aí depende do que vocês querem. Se vocês de fato estiverem focando na prova, eu sugiro que vocês foquem na versão do exame que vocês vão fazer. A prova, como a gente viu na semana passada, ela está defasada se comparar com a versão que está disponível, a última versão do Big IP, que é 16. Então, dependendo do exame que você vai fazer, talvez a prova ainda esteja focada na versão 11 ponto alguma coisa, ou versão 12 ponto alguma coisa. Então, tentem baixar a versão mais alinhada com o exame, para vocês poderem se habituar aí com as telas e etc. Acho que faz bastante diferença. Eu, no meu caso, baixei novamente para esse lab a versão 16. Então, clicando na versão que você quer baixar, ele mostra aqui para vocês as opções que vocês têm. Então, por exemplo, se vocês vierem aqui em Release, né, vocês têm as ISOs, né, para vocês fazerem a instalação do zero da imagem dentro de uma máquina virtual que vocês criaram. Essa é uma opção também de fazer a instalação, se vocês quiserem partir para esse caminho. Né? O bom é que se vocês clicarem em Virtual Edition aqui, ele abre, né, todas as opções em termos de plataformas suportadas. Então, vocês conseguem já baixar a imagem direto, por exemplo, para rodar dentro do Eve, né? Sem ter que fazer conversão, por exemplo, de VMDK para QCOL, esse tipo de coisa. Ele já vem no formato que você precisa e não precisa nem fazer instalação, nada. Ele já vem pré-formatado, basta jogar ele dentro do Eve, né? Chamar a imagem e você vai conseguir, então, fazer o boot, né, do seu Big IP sem grandes problemas, certo? Percebam que tem várias imagens aqui. Eu estou usando novamente a 16, mas para as outras isso é verdade também. Tem algumas que são específicas, né? E tem algumas que são liberadas para tudo. A que vocês vão buscar, na minha opinião, é essa que fala all aqui, porque essa é a imagem que tem não só o LTM, né, o LTM, que é o Load Balancer, mas tem também o Firewall, tá tudo ali dentro, né, empacotado nessa imagem, é normalmente essa que vocês vão buscar, tá bom? Então só prestem atenção na hora de baixar, porque as versões abaixo aqui, algumas delas são específicas só para LTM, tá vendo? Como vocês estão vendo aqui. Então, elas começam a ficar um pouco mais específicas. Então, aqui, normalmente, o que vocês querem é essa daqui. O que vocês vão fazer? Vão baixar essa imagem. E eu vou dar uma dica aqui para vocês também, para não perder tempo e não ficar gastando banda também. Né? Então, vocês vão escolher, né, na opção aí de download o mais próximo de vocês, ou fazer o que eu normalmente faço, quando vou baixar imagens da F5 para dentro do Eve. Vocês escolham, por exemplo, HTTPS aqui. E vocês, clicando o right click aqui no botão, né, vocês podem colocar o copy. Não é isso que eu quero. É copy shortcut. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É esse mesmo. Então, clica aqui, dá um copy shortcut. Eu acho que é isso, o shortcut que eu estou procurando. Deixa eu só checar aqui se a cópia foi isso mesmo que aparece para mim aqui.
Tá vendo? Esse aqui é o link, né, para baixar direto a imagem, né? Então, o que que eu vou fazer com isso? Vou copiar, vou entrar no meu IVE, usando a linha de comando. Tá? Então, já estou com uma tela aberta aqui. Tá, então, tomara que dê para vocês enxergarem. Dá para enxergar, não? Entrar aqui no diretório, tá? Deixa eu só abrir o chat aqui para eu conseguir ver se alguém está escrevendo alguma coisa, porque eu estava com o chat fechado. Bom, se vocês quiserem falar alguma coisa, o chat está aberto. Se quiser usar o microfone, também usem, tá? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora dentro do IVE? Para evitar, né, eu ter que, por exemplo, baixar a ISO, né, para o meu computador e depois ter que abrir um FTP com o IVE e jogar a imagem lá dentro, que são 2 passos, eu baixo direto as imagens que eu vou trabalhar dentro do IVE diretamente. Então, acesso o IVE via linha de comando, que é o que eu estou usando aqui, nessa tela que vocês estão vendo, e eu uso o comando wget para fazer o download direto das ISOs. Isso aí vale para F5, isso aí vale para todas as outras ISOs que vocês vão baixar, por exemplo, de Linux, etc. Eu faço a mesma coisa, tá? Então, wget é aquele link que eu copiei antes, certo? O que eu faço aí agora? Eu dou um Enter, e ele vai, então, fazer a resolução e vai começar o download da imagem. E ele vai baixar, tá vendo? Tá baixando já. Obviamente que vai levar um tempo aí, né, até baixar tudo. Eu não vou deixar baixando porque eu já fiz esse download, ele já está então dentro do meu IVE. Mas esse é um modo que eu recomendo para vocês fazerem download, né, de imagens dentro do IVE, se vocês estiverem usando o IVE, né? Evita então esse trabalho de vocês terem que primeiro baixar para o PC de vocês, depois fazer o upload, né, para dentro do IVE, que são imagens normalmente bem grandes. Essa daqui são quase 2 gigas de tamanho, né? Então realmente não vale a pena ficar fazendo isso. Depois, quando vocês baixarem a imagem, se vocês olharem no diretório, ela vai aparecer com esse nome estranho aqui, né? O que vocês vão fazer depois que vocês baixarem? Vocês vão descompactar essa imagem. Então, vocês vão usar o comando unzip, e o nome da imagem, no meu caso, vai dar erro, porque ela não foi inteira baixada, né? Quando ele tentar fazer a descompressão desse zip, ele vai dar um erro, porque não está tudo ali. Eu parei o download ali bem no comecinho e eu tinha deletado já o outro que eu baixei ontem. Então, ele vai só dar o erro ali para mim, tá vendo? Mas, no caso de vocês, se vocês derem o unzip, ele vai, então, começar o processo de descompressão, e no final, o que você vai ter? Você vai ter a imagem que o Call2, que é a imagem que o IVE usa, que o QEMU usa, né? Então, já vai estar prontinha ali. Bom, uma vez que você esteja com a imagem ali, o que vocês vão ter que fazer depois? Percebam que eu estou aqui, né, no diretório root do IVE. Novamente, tá, pessoal? Eu vou focar aqui no IVE, mas, obviamente, vocês vão ter que fazer uma migração disso que eu estou ensinando aqui para vocês para o IVE, para alguma outra plataforma que vocês estejam usando. Se vocês estiverem usando o VMware Player, por exemplo, o processo não é tão diferente, porque você vai baixar a imagem direto para o notebook ou para o PC de vocês, e depois vocês só tem que apontar, então, a imagem dentro do VMware Player para que ele consiga dar o boot em cima da imagem. Não é tão difícil. Se vocês estiverem usando qualquer outro emulador, por exemplo, se vocês estiverem usando o GNS3, deve ser bem parecido com isso também, porque o GNS3 ele também usa o QEMU, né? Então, vai ser o mesmo formato que eu estou fazendo aqui. Vocês vão ter que entrar, então, no servidor de GNS3 e fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui. Obviamente, o caminho onde essa imagem vai ser armazenada é diferente da do IVE, mas o processo é bem parecido para você, então, fazer o download, descompressão da imagem e etc. Certo? Então, estou com lá a minha imagem QCal2 ali baixada, vamos supor, né, dentro do diretório root, que é o meu diretório raiz aqui. O que eu vou fazer agora? Eu tenho que mover, né, essa imagem para uma pasta nova. Antes, vocês vão ter que criar essa pasta. Então, dentro do de novo, né, IVE, estou focando no IVE aqui, então, vocês vão navegar para esse caminho aqui, cd/opt/unetlab/addons, QEMU. Dentro desse caminho, né, que vocês estão vendo aí na tela, é onde todas as imagens de todos os produtos, né, ou fabricantes que vocês vão trabalhar dentro do IVE, é ali que vocês vão botar as imagens. Então, se der um ls aqui, vocês têm todos os folders, tudo isso aí que vocês estão vendo na tela são diretórios, certo? E se vocês forem olhar aqui, percebam que BigIP, né, todos os diretórios BigIP, eles começam sempre com BigIP traço alguma coisa. Vocês têm que obedecer esse formato, senão o IVE não consegue achar a pasta, né, correta, e vocês não conseguem, então, usar. Isso vem dos templates do IVE.
Então, tem que sempre criar a pasta assim. Então, o que vocês vão fazer? Vão criar uma pasta nova, usando o comando mkdir, e aí vão, então, criar a pasta que vocês quiserem, sempre começando com bigip, traço, alguma coisa. Né? Cria a pasta bigip, traço, alguma coisa, se der um ls, ela vai aparecer aqui, certo? E o que eu faço agora? Eu entro dentro dessa pasta, alguma coisa, e aí dentro da pasta vocês vão buscar aquele Keycall2 que vocês baixaram antes, né? E vão transportar ele para aí. Pessoal, por favor, só tentem com o microfone, tá? Tem gente com o microfone aberto aí, fica vazando áudio. Então deem um mudo aí no microfone de vocês, se vocês não tiverem com intenção de usar o áudio. Tá? Às vezes eu olho aqui, eu mesmo vou lá e dou um mudo, mas se vocês não se incomodarem também, se policiar um pouco, eu agradeço. Como que vocês vão transportar aquele Keycall2 que vocês jogaram no root aqui para dentro? Vocês vão usar o comando mv, né, um comando Linux, para mover então o objeto que está num diretório para outro. Então, /root, qualquer que seja o arquivo, né, que vocês queiram. No meu caso, eu não vou ter aquele, mas eu vou colocar, por exemplo, esse aqui só para mostrar esse download mesmo, aqui que está incompleto, né, mas vou colocar ele aqui. Tá, então, isso, né, e aí vocês vão, então, /ponto, que é para jogar para esse diretório que vocês estão. E aí, o formato, né, sempre é hda.qcall2. Para o Eve, todo disco virtual sempre tem que ser hda.qcall2. Se vocês colocarem qualquer outro nome, aí o Eve não reconhece e ele não consegue, então, dar o boot. Né? Então, essa é uma restrição do Eve. Precisa sempre ter esse nome. Então, quando vocês baixarem, obviamente, ele vai ter um nome diferente. Vocês têm que, então, mover, né, e mudar o nome dele para hda.qcall2. Qual comando que você usa para trocar o nome? É o mv também. Né? Então, mv, o diretório onde está o download que vocês fizeram, e o diretório destino, sempre com o nome trocado para hda.qcall2. Se eu der um ls aqui, eu vou ter o hda.qcall2, que obviamente não vai funcionar, porque é um arquivo incompleto, certo? Mas, de novo, no caso de vocês, se vocês fizerem o processo que eu mostrei aqui, do começo até o fim, vocês vão ter, então, esse novo dispositivo, né, o BigIP, com o nome que vocês criaram ali, com a imagem que vai funcionar dentro dele. Então, no meu caso, vou dar aqui vou voltar vou deletar esse diretório, porque não é o diretório que a gente vai usar hoje. Então, deletar alguma coisa. Então, sumir com o diretório. O diretório que a gente vai usar hoje é esse daqui, ó, o BigIP 1600. Né? Então, se eu der um CD para ele e dar um ls, vocês vão ver que o HDA Keycall2 estava dentro. Esse sim é o que está funcionando. Tá? Mas, de novo, é o processo exatamente que eu descrevi aqui. Uma vez que vocês tenham feito isso, antes de adicionar o BigIP no laboratório de vocês, para o Eve, vocês têm que, recomendado que vocês façam, né, o processo de restaurar as permissões de arquivo. Isso é Linux. Então, quando vocês criam diretórios, arquivos, etc., as permissões, né, desses elementos que vocês vão criando são as permissões padrão que você tem dentro do usuário que você está usando. Para o Eve, normalmente, isso pode dar problema, porque o usuário do Eve, né, que é o usuário automatizado do Eve, ele não é o usuário root, ele é um outro usuário. Então, vocês têm que, sempre que adicionem um arquivo no Eve, tem que mudar depois as permissões dele para que não dê problema. Eu não estou falando que se não fizer isso não vai funcionar. Funciona, mas para evitar dor de cabeça, se acostumem a fazer isso. Né? Então, tenho aqui o comando já. Só estou pegando o comando aqui no meu history, né? Então esse é o comando que é para ser usado. Né? Então, unl wrapper -a fix permissions. Né? Esse é o comando que você tem que usar, então, para ele restaurar as permissões de todos os arquivos que eventualmente vão ser usados pelo Eve. Então, vocês têm que fazer isso. Isso não não causa nenhum problema em laboratórios que já estão rodando, etc. Ele não tem nenhuma interrupção se vocês rodarem esse comando. É um comando safe, né, para vocês rodarem. Tá bom? Só. Tá. Então, uma vez que vocês tenham feito isso, então, restaurado as permissões, a gente pode, então, partir para o laboratório em si. Se tiver qualquer dúvida, pessoal, nesse processo, né, só me dá um toque e eu explico um pouco melhor. Mas acho que até aqui está tranquilo, né? O que a gente vai fazer agora? Vamos lá para a tela do Eve.
Então, vamos fazer o login aqui do Eve. Então, esse é o ambiente que a gente vai usar hoje, né? Não tem nada lá dentro, deixa ele carregar. Não era para demorar assim. Se começar a demorar muito, dá um Ctrl F5 para ele dar um refresh na página. Então, esse é o ambiente, né, que a gente vai usar hoje. Como vocês podem ver, é bem simples. Não tem nada aí, o BigIP nem está aí dentro ainda. Só para explicar para vocês o que tem aqui. Um switch normal, sem nenhuma configuração. Né? Então, esse aqui é um switch Cisco IOL, não tem nada dentro dele, não tem VLANs, não tem nada. É um switch como se você estivesse tirando ele da caixa e colocando ele na sua rede. Ele só tem a VLAN 1 ali, que é a nativa, e mais nada. E por ser um switch, as portas dele automaticamente vão estar ativadas, né, quando vocês ligarem ele, darem um boot nele. Vamos adicionar o BigIP aqui. Então, no Eve, né, add an object, node. Não está funcionando aqui. Deixa eu dar um logout e login de novo aqui, porque... Ou ele está jogando na outra tela, pode ser também. Deixa eu tentar de novo aqui, vamos ver. Eu acho que ele está jogando nessa tela e está escondido aqui, em algum lugar. Pode ser por causa do Internet Explorer também. Deixa eu só fechar aqui, deixa eu fechar esse e abrir uma outra sessão com outro browser aqui. Pode ser isso. Só falta ter dado pau no meu Eve e eu não consegui mais arrumar. Era o Internet Explorer mesmo. Tá, então vamos adicionar um BigIP. Digita aqui no procura, né, BigIP, no Eve. Só para vocês saberem, o template que vem, pelo menos essa é a última versão que eu estou usando, então para vocês vai ser igual. O template, né, ele mostra F5, BigIP, LTM, VE. Né? Parece que é só LTM, mas isso daí é só o template. Né? Então não faz diferença, na verdade, se está marcando só LTM ali, você vai poder rodar tudo dependendo da imagem que você está carregando. Então ignorem, né, o nome, de novo, é só o nome do template que o pessoal do Eve criou. Né? E aí na imagem, né, você vai clicar aqui e vai aparecer aquela imagem que você acabou de adicionar. No meu caso eu tenho várias, porque eu já, obviamente, tenho outros labs, mas eu vou colocar aqui então a versão que a gente acabou de adicionar, que é a versão 16. Dá um nome que você quiser, obviamente, para o seu Node, né? Vou deixar o padrão, e o ícone também, vocês podem mudar para o que vocês quiserem. A parte aqui de CPU e memória. O recomendado para a versão 16 é um mínimo de, acho que 6 GB, se não me engano, vai depender muito dos produtos que você vai rodar dentro desse BigIP. Para LTM, o Load Balancer, né, sozinho, sem mais nada, até com 4 GB você consegue fazer a coisa funcionar. Ele pode até reclamar um pouco no começo, mas para Lab, 4 GB acho que rola. Se vocês forem ativar o firewall, eventualmente ele vai reclamar da quantidade de memória, né? Ele vai falar que precisa de mais. Então eu vou começar aqui com 8 GB, porque eu sei que o meu servidor tem espaço para isso. No de vocês, se vocês, especialmente se estiverem rodando uma máquina com não muita memória, obviamente vocês vão ter que restringir isso para 4. Né? 4 é o mínimo. Menos que 4, acho que você não consegue nem botar a máquina. Né? Então 4 GB é o mínimo que vocês vão precisar para fazer ele rodar, e o mínimo de 2 CPUs virtuais também. Precisa de pelo menos 2. Né? Essa é a recomendação. O resto aqui vocês não precisam mudar nada. Né? Vocês podem escolher, por exemplo, o MAC address e etc., né, que vocês vão usar, se vocês quiserem, para ele começar a listagem, né, do primeiro MAC, ele vai adicionando um. Mas no nosso caso aqui não faz diferença. Enfim, vamos deixar do jeito que está. Não precisa mudar mais nada aqui. Tá? Então, eu vou dar um save. Ele adiciona, né, o BigIP. O que eu vou fazer? Vou conectar, então, o BigIP à minha rede aqui de casa. Então, a interface externa, né, do meu BigIP, essa é E11, ela está virada, então, para a minha rede aqui de casa, para que do meu PC eu consiga, então, acessar o BigIP. E a outra interface, que seria a 1.2, que seria a interface voltada para o mundo interno, onde está o servidor, ela vai, então, também ser conectada aqui ao switch. Tá?
Então, esse seria a topologia, bem simples novamente, né? Aí vocês vão falar, pô, mas como você vai fazer load balance se só tem um servidor aqui embaixo? Deixa eu mover isso daqui para cá. Só tem um servidor mesmo, né? Agora, o truque aqui, pessoal, é o seguinte, quando vocês estão fazendo laboratórios, né, de balanceamento de carga, em vez de ficar criando um monte de máquina virtual, então vocês vão criar 4, 5, 6 servidores Linux, só vai consumir mais memória, né, e recursos da máquina onde vocês estão rodando tudo isso daí. E não faz sentido nenhum, vocês não precisam disso. Vocês têm basicamente duas opções aqui. Uma é fazer o que eu fiz, que é usar um servidor Linux padrão, e vocês podem usar ou Apache, ou Nginx, ou qualquer servidor web que vocês queiram, e usar o conceito de virtual host, né? Então, vocês podem quebrar dentro da configuração do Apache em várias subconfigurações, e especificar, por exemplo, os hostnames para cada uma delas. Eu vou mostrar depois a configuração desse Apache aí para vocês. Eu estou usando o Apache no meu aqui, mas funciona com Nginx também, ou qualquer outro servidor web que vocês queiram. A segunda opção que vocês têm, e aí eu acho até mais legal, só não fiz isso para o Lab de hoje para não complicar muito, é usar Docker, né? Então, Docker é outra opção bem legal também, que funciona muito bem em cenários assim. Uma única máquina rodando Docker, você consegue criar vários containers em Nginx, por exemplo, e aí fazer o load balancing dentro, né, desse ambiente. Funciona super bem também, é bem light em termos de recursos, né, consumidos, só que tem aquela coisa de saber, tem que saber um pouquinho de Docker para conseguir fazer esse ambiente funcionar. Por isso que eu fugi dele hoje, que é para não complicar mais a vida de vocês, né? Então, criar um servidor Linux normal aqui rodando, uma versão bem antiga, na verdade, esse cara está rodando Debian, versão 6, acho, alguma coisa assim, e é o suficiente para o que a gente precisa. É uma máquina que está com, acho que, 1 GB de RAM só, quer ver? Ela está rodando com 1 GB de RAM, poderia rodar até com menos, acho que se eu colocar 512 aqui, ela deve funcionar numa boa, até vou colocar aqui, 512 MB. Então, o que essa máquina precisa de recurso para rodar é bem baixo, ela não precisa de muito, talvez até com 256 ela rode numa boa também, tá? Mas eu vou deixar ela aí com 512, então, e vou salvar. Dentro dessa máquina, depois que ela botar, eu mostro as configurações que eu fiz. Eu tenho, então, a Apache rodando, tem os vhosts, né, rodando ali, tem 3 aplicações diferentes rodando aí dentro. Uma é um web server normal, rodando para a gente poder ver o balanceamento de carga acontecendo. O outro é uma aplicação que simula, né, uma tela de login de um banco. E o outro é uma aplicação de, como se fosse um e-commerce, né, para a gente testar, então, usando o firewall de camada 7, etc. Tudo compactado num único servidor. Então, para teste, né, esse servidor aí é bem bacana, dá para vocês fazerem bastante coisa com ele. Tá? Então, vamos botar esses caras. Pronto, os 3 estão bootados. O switch, novamente, vocês não têm que fazer nada aqui, né? Então não se preocupem com esse cara. Se você estiver usando o Eve, basta colocar um switch Layer 2, não interessa se vocês estão usando o IOL, se vocês estão usando algum outro vendor, pode ser Arista, pode ser o que vocês quiserem, não faz diferença. Contanto que ele faça o papel de switching, é o que vocês precisam, que é o que a gente quer, certo? Então, vamos olhar aqui primeiro o nosso Big IP. Vamos focar no Big IP por enquanto, depois a gente vai vir aqui para o servidor. Tá? O servidor não tem que fazer nenhuma configuração, ele já está pronto e já está tudo pré-configurado. Né? Então, na minha configuração, o servidor está usando esses endereços IP que estão aqui. Então, é um único servidor Linux com vários endereços IP. Né? Então, você consegue fazer uma simulação como se fossem 3 servidores diferentes. Obviamente, os conteúdos têm que ser diferentes para a gente conseguir visualizar o balanceamento de carga acontecendo quando a gente dá o refresh da página depois que o load balancer está configurado. Tá? E, de novo, isso aí já está tudo pronto, pré-empacotado, vocês não têm, então, que se preocupar com isso. Então, deixa o Big IP bootar. Já bootou, tá vendo? E aí, então, agora eu vou fazer o login. O login default do Big IP é root, login, e a senha é default, a palavra default, né? Assim que vocês tentam fazer o login, a partir da versão 14 do Big IP, ele pede para vocês trocarem a senha imediatamente. Da versão 14 da versão 13 para trás, ele não liga para isso, você pode até usar a mesma senha default se vocês quiserem. Tá? Então, tem que trocar a senha. Então, vou colocar aqui default, tem que criar uma senha forte agora. Pronto. Ele está falando aqui que ele já trocou a senha do admin também para bater com a senha do root, né, que vocês criaram.
O admin é o usuário que acessa a interface gráfica do BigIP. Tá? Percebam que, nesse momento, o seu BigIP está sem licença. Ele não faz absolutamente nada sem licença, mas pelo menos a gente consegue fazer a configuração de rede, né, do BigIP. Qual que é o meu plano aqui, só para vocês saberem? Deixa eu pegar um whiteboard aqui para explicar para vocês o que eu vou fazer. Normalmente, né, o BigIP, quando você está configurando ele, você faria o seguinte, né? Você tem, então, o BigIP aqui. Melhor fazer ele um pouco mais para baixo. Aqui, então, você teria o BigIP aqui. E você tem uma interface de gerência, né, que se conecta aqui, então, com a rede de gerência. E você tem uma outra interface aqui que se conecta com a VLAN externa, que é onde seus usuários estão, né? Então, seus usuários vêm daqui. Aqui embaixo, você vai ter uma interface que se conecta com a VLAN interna. Normalmente é onde estão os seus servidores de aplicação e etc. Né? Então, aqui embaixo, você tem os seus servidores de aplicação, certo? Esse é um desenho bem padrão para o BigIP, né? Você tem, então, a interface de gerência conectada a uma rede de gerência. Você tem uma ou mais interfaces voltadas para o mundo externo e uma ou mais interfaces voltadas para o mundo interno aqui, certo? No nosso lab, se vocês olharem na topologia que eu montei, eu não tenho, né, onde conectar a interface de gerência, tá vendo? Eu não tenho como colocar a interface de gerência aqui nesse cenário. Por quê? Porque eu preciso, né, fazer a conexão. Eu só tenho uma rede doméstica aqui, que é a única rede que eu tenho. Então, eu não tenho como fazer um overlap do endereço de gerência com o endereço que está voltado para a interface externa. Aí, no caso, a interface 1.1. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou usar a interface de gerência. Eu vou fazer tudo pela interface 1.1, inclusive a gerência do BigIP, usando linha de comando e a interface gráfica. Só que para fazer isso funcionar, tem que usar a linha de comando para fazer a configuração da interface E.1, tem que criar a VLAN também usando linha de comando. Tá? Então eu vou mostrar como que faz isso, porque no caso de vocês, provavelmente vai ser um desenho bem parecido. Independente de você estar usando o VMware Player ou de você estar usando o GNS3 ou qualquer outro mecanismo aí que vocês estejam usando. Fica muito mais fácil se vocês fizerem um desenho parecido com o que eu fiz e esquecerem a interface de gerência nesse cenário específico, tá bom? Então como que a gente vai fazer isso? Vou voltar aqui para o BigIP. Né? Então, ele já terminou de carregar todos os módulos, tudo. O que eu vou fazer agora? Vou configurar a VLAN e vou adicionar a interface 1.1 na VLAN externa que eu vou criar e vou criar o endereço IP para essa VLAN para eu poder, então, finalmente acessar o BigIP direto do meu PC aqui, a interface gráfica dele, a GUI, né? E a interface linha de comando quando a gente precisar. Então, vamos fazer isso. Eu vou entrar então no modo de configuração do BigIP via linha de comando. Né? Tem que entrar no shell correto aí, tem a message. A partir daqui eu posso configurar meu BigIP usando linha de comando, fazer tudo que eu quiser, com quase tudo, via linha de comando. Então, para criar, eu já fiz aqui os comandos, só vou copiar e colar para a gente ganhar tempo. Tá? Então, vamos copiar aqui Esse aqui é o comando então, que eu vou usar para criar a VLAN. Primeiro, obviamente, vocês criam a VLAN, né, e depois cria o IP que vai ser associado a essa VLAN. Então, estou criando a VLAN externo, que é a VLAN voltada para o meu PC, para a minha rede doméstica, e estou adicionando a interface 1.1 nessa VLAN e estou dando um tag para ela de 11. Tá? Essa VLAN não vai ser tagueada, esse tag 11 aí ele só vale internamente para o BigIP. Né? Eu não vou fazer tag porque o meu switch doméstico aqui ele não tem suporte a frame tagging. Né? Então, o tag aí é só relevante para dentro do BigIP, não para minha rede doméstica. Tá bom? Então, vamos copiar esse comando aqui. O nome da VLAN não precisa ser externo, tá, pessoal? Pode ser o que vocês quiserem. Aqui eu vou usar externo e interno, porque acho que fica mais fácil de vocês visualizarem o que está acontecendo. Então, vou colar o comando aqui. Vou dar Enter. Então, ele criou a VLAN. Eu consigo verificar isso, né, se eu usar o comando list. Então, list, net, VLAN. List, net, VLAN. Ele mostra, então, qual VLAN que está criado, quais as VLANs, né, que estão criadas e as configurações dessa VLAN. Então, ele está mostrando aqui para mim, VLAN externa foi criada e a interface, né, a única interface que faz parte dessa VLAN é a interface 1.1 e o tag dessa VLAN é tag 11. Certo? O que eu faço agora? Eu vou criar o endereço IP e associar o endereço IP a essa VLAN. Então, comandinho aqui também já pré-configurado para a gente ganhar tempo. Venho aqui no if.
Vou lá o comando aqui. Então, deixa eu copiar o comando aqui e já colar aqui só para vocês verem. Então, esse aqui é o comando que cria ou define o endereço IP que vai ser usado na VLAN que eu acabei de criar, né? Então, create, né? Net self, porque no Big IP, né, os IPs são chamados de self IPs. O endereço IP que eu vou usar é esse 172.16.255.100, que é o endereço que é o que eu uso na minha rede interna aqui. Então, eu quero poder ter acesso a ele, vou usar então o endereço que está dentro daquela rede, certo? Endereço IP criado. Se eu vier agora e tentar um ping nesse endereço IP, deve funcionar. Então, esse aqui é o meu PC. Pingando. Pronto. Então, estou com acesso ao Big IP agora, né? Então, se eu vier aqui no meu browser, abrir uma aba nova aqui e apontar para o Big IP, esse é o endereço que eu criei, e ele vai deixar eu me conectar na interface gráfica dele. Pronto, login do Big IP, esse então é o Big IP que está no IVE. Certo? Espero que vocês tenham entendido mais ou menos qual foi a minha ideia aqui. Então, novamente, voltando para a topologia, né, o meu PC está aqui em cima, dentro dessa nuvenzinha aqui, onde estão todos os meus dispositivos da minha rede doméstica, certo? O que eu fiz, então? Eu configurei essa interface aqui que está ligada, né, na minha rede doméstica. Eu coloquei essa interface dentro da VLAN chamada externa e coloquei, então, o endereço IP para essa VLAN, certo? Que é um endereço que, obviamente, está em linha com a rede que eu uso aqui dentro da minha casa. Com isso, então, eu consegui ter o acesso ao Big IP. Eu posso fazer o restante da configuração agora usando a interface gráfica. Não tenho mais que recorrer a CLI para isso. Né? Que eu, particularmente, prefiro a configuração do Big IP usando a interface gráfica, porque a interface gráfica do Big IP é realmente muito, muito boa, bem completa. Né? Então, vou fazer o login usando o admin e a senha, né, que ele criou para mim quando eu mudei a senha do root. Então, tem que usar a mesma senha aqui. Ele pede para eu mudar também. Save. E aí, finalmente, logar no Big IP usando a senha. Então, esse é o Big IP. Estou agora na interface gráfica dele. Percebam que ele está reclamando que não tem licença, obviamente, né? E não consigo fazer nada com o Big IP sem licença. Então, preciso da licença. Voltando aqui para o que a gente copiou. Essa aqui, então, é a chave, né, que eu vou usar. De novo, essa é aquela licença trial que eu fiz o pedido para a F5. Ela vale por 30 dias, contando da data que eu recebi aquele e-mail, que não foi hoje, né? Mas ela está válida ainda. Então, vou copiar essa licença aqui, a chave, né? Vou clicar em Activate, colo aquela chave aqui, e aí vai depender se vocês estão com o Big IP com acesso à internet ou não. Se tiver com acesso à internet, vocês podem manter no Automatic, senão vocês têm que ir para o manual. Vamos testar aqui, porque eu não sei se eu estou com acesso à internet aqui, porque acho que não tem um default gateway, né? Tá vendo? Não tem um default gateway, então não posso usar a opção Automatic. Se eu tentar, ele vai dar um timeout, né? Porque ele tenta se conectar diretamente com o servidor de licença da F5, não vai conseguir, porque não tem acesso à internet. Então tem que ir para o modo manual aqui, tá? Então, next, o que ele vai fazer na sequência agora? Ele vai gerar o que a gente chama de um dossiê, né? Que é um arquivo base 64 que tem todas as informações dessa máquina onde eu estou tentando ativar essa chave, né? Então, esse é o dossiê, copia ele, clica no link que está aqui embaixo, ele vai te jogar, então, dentro do servidor de ativação da F5, cola aquele documento base 64 que o Big IP gerou para você, clique em Next, e se tudo der certo, ele vai, então, gerar a licença para você. Se tiver algum problema, ele vai te dar na próxima tela. Vai falar essa licença já foi usada, ou não é válida, ou qualquer outra coisa. Mas para trial, nunca dá problema, né? Ele sempre gera a licença da forma como esperada, sem grandes problemas. Normalmente é rápido, né, esse processo. Está demorando um pouquinho agora, não sei porquê.
Vamos... Pronto. Essa, então, é a licença do meu Big IP. Tá? Eu vou, então, copiar isso aqui tudo e vou levar para o meu Big IP e colar nessa parte de baixo aqui. Dou Next. Ele vai levar aí uns 2 minutos para validar a licença, ter certeza que está tudo certo. E aí depois ele vai, então, deixar eu continuar com o processo de configuração inicial do Big IP. Né? Então, vamos esperar ele validar a licença. Percebam que ele já sumiu, né? Aquele banner aqui em cima falando que ele estava sem licença, já foi embora. O que ele está fazendo agora é ativando a configuração que está nele, em cima dessa nova licença que foi colocada dentro do Big IP. Não tem quase nenhuma configuração aí, mas tem a configuração default do Big IP e tem também aquele endereço IP que eu criei, né, as VLANs, etc. Pronto, já sumiu aquele outro banner também, quer dizer, ele já fez o load da licença e aí finalmente ele já me joga para a tela de provisionamento. Né? Então espera ele acabar o processo. Esse processo normalmente é rápido, leva 1 minuto, no máximo. Só esperar ele acabar. Só porque eu falei que leva 1 minuto, deu um pouquinho mais aqui. Mas já já ele para. Vocês podem ir colocando no chat qualquer dúvida que vocês queiram. Se quiser também usar o microfone, fique à vontade. Tá? Até aqui acho que está tudo bem, né? Não tem muito problema, tem? Tranquilo? Deu para entender todos os passos que eu fiz, imagino, né? Tá bom, beleza. Pronto. Ele acabou aqui. Essa aqui, pessoal, é a tela do provisionamento, né? É nessa tela onde vocês vão escolher os produtos que vocês vão usar dentro desse Big IP que vocês criaram. Então, ele sempre vai ter como default o balanceador, né, que é o LTM, certo? Ele já vem por default aqui. Você, obviamente, pode tirar ele se vocês quiserem, mas, no nosso caso, a gente vai precisar. E percebam que todos os outros módulos aqui, bom, a maioria deles está licenciado também, tá vendo? Então, eu tenho o ASM, seria o Application Firewall, né? Então, tá licenciado. Até a parte de proteção contra fraude, DNS inteligente está habilitado, a parte de acesso, né, está habilitado também. Tudo que vocês precisam, né, para teste, a grande maioria, né, do que vocês precisam para teste está aí habilitado para vocês testarem. Nem tudo está habilitado no trial. Né? Então, por exemplo, SSL Orchestrator não é habilitado, vocês precisam aí de uma licença adicional que não está disponível direto pelo site. Então, aí já é um pouco mais complicado. Mas, de novo, estudo de exame e até para validar alguns conceitos no trabalho de vocês, essa licença é o suficiente. Tá? Para ganhar tempo aqui, vamos então ativar só o LTM, né? Então vamos para o Next. Depois, se sobrar um tempo no final, a gente tenta aí ó, o Layer 7 Firewall. Esse Device Certificate aqui é o device que é o certificate que é usado para acesso à interface gráfica, né? Então, vocês podem ver que ele está dando como not secure porque isso aqui é self-signed. E também é usado para high availability, né? Quando vocês vão fazer, então, alta disponibilidade, é esse certificado que é trocado entre os Big IPs para validar que eles estão podem ser confiados. Né? O Fábio está perguntando se quando eu troquei né, a senha do admin na GUI, ele também trocou a senha do root. Não, a senha do root continua aquela que eu configurei antes, né, quando eu fiz o primeiro login no Big IP, ele pede né, para eu mudar a senha do root, e aquela senha que eu criei antes está valendo. A senha do admin agora ela está diferente da senha do root. Né? Então tem uma senha para o root e uma senha para admin. Depois, mais tarde, vocês podem reverter isso, mas por enquanto é assim que está. Bom, Fábio? Eu vou manter esse certificado gerado automaticamente. Né? A parte aqui de gerenciamento, vocês veem que ele está, o default dele é DHCP. Para mim não faz diferença, porque eu não vou usar a interface de gerência nessa topologia. Como eu mostrei para vocês, eu estou usando direto a VLAN. Eu não estou usando a interface de gerência. Então, eu posso deixar DHCP, mesmo que ele não pegue nenhum IP, para mim não faz diferença, porque a interface nem está conectada a nada. Vocês podem olhar aqui de novo na topologia, a interface de gerência do Big IP não está conectada a nenhum dispositivo. Né? Então, se eu deixar como DHCP, o Big IP, obviamente, tenta né, se autoconfigurar nessa interface e não recebe nenhuma resposta, porque não está conectado a nada, e a interface de gerência fica basicamente sem nenhum IP e não pode ser usada. Tá?
Obviamente, vocês têm que colocar aqui tudo direitinho, né? A parte de time zone, etc. Só para ganhar tempo eu não vou fazer isso. Tem que ter um hostname, né? Então, bigip.home.lab, sempre em formato FQDN, né? Então, alguma coisa, ponto, alguma coisa. Aqui ele deixa você redefinir a senha de root, né? Então, eu posso colocar agora a mesma que está configurada para o admin. Pelo menos para ficar mais fácil de lembrar. Não estou falando que isso é recomendado para ambiente de produção, mas eu acho que eu digitei errado. Pronto. E next. Ele já mudou o hostname aqui em cima, né? Como vocês podem ver. Isso daí, basicamente, conclui a etapa inicial de configuração do BigIP, que é o que a gente chama de onboarding, né? Se vocês quiserem continuar com o Wizard, vocês podem clicar em Next aqui, ele vai então abrir para vocês configurarem algumas coisas de rede, etc., que eu não recomendo muito. O ideal é acabar o Wizard aqui, clique em Finished, e aí configura o resto na unha mesmo, né? Vai configurar o que está faltando de rede, por exemplo, e etc., vai fazer manualmente. Então, deixa ele carregar o menu, pronto, meu BigIP agora está totalmente licenciado e funcionando, só que está faltando informação de rede ainda. Se vocês olharem aqui no diagrama, eu só fiz configuração da rede da interface E11. Está faltando a E12, que é a interface voltada aqui para o servidor. Então, vamos configurar ela agora. Então, eu vou vir aqui, vou primeiro criar uma VLAN, que é a VLAN voltada para os servidores, né? Então, Network, VLAN, VLAN List, clica aqui no botãozinho de mais, dá um nome para essa VLAN, internal. A tag dela, eu vou colocar... Eu sempre gosto nos meus labs, né, de usar a tag voltada, que bate com a interface que eu estou usando, tá vendo? Fica mais fácil de eu me organizar e saber exatamente o que está acontecendo. Percebam que aqui ele te dá a opção de tagging ou não tagging, né? Eu vou colocar untagged, porque, de novo, se eu colocar tagged aqui, eu teria que vir nesse switch aqui e habilitar o .1q nele. Senão ele vai descartar os frames, né? Então, eu não tenho interesse em fazer tagging e para o meu lab eu não preciso. Então, eu deixo untagged e é só isso para a configuração da VLAN. Agora eu tenho as duas VLANs aqui. A outra a gente criou via comando, né? Linha de comando. E a interna eu criei agora usando a GUI. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar um endereço IP para essa VLAN. Então, o nome do endereço IP, eu particularmente uso como nome o próprio endereço IP. Então, 20.100 vai ser o endereço que eu vou usar. É um endereço, então, voltado para a rede dos servidores. Máscara, para não dar conflito, né, com a outra de cima, porque a de cima é 172.16.255 alguma coisa. Se eu colocar 255.255.00, vai conflitar com aquela. A VLAN que eu vou usar é a interna. Esse port lockdown aqui é um elemento de segurança, né? Poderia deixar como low none aqui, mas eu vou colocar no default. Finish. Pronto, tenho aqui então as duas interfaces, né? Por algum motivo, isso aqui está como... Bom, enfim, deve estar ok. Vamos testar e ver se eu consigo pingar o servidor. Então, eu estou dentro do BigIP e vou tentar pingar um dos IPs que está no servidor e ele está pingando, tá vendo? Então, do BigIP eu consigo agora ter acesso ao servidor com a configuração que eu fiz. A parte de rede, pessoal, para esse meu laboratório, seguindo essa topologia, acaba aí. Eu não tenho mais nada para configurar. Eu não preciso criar rotas, eu não preciso criar nada, né? Porque as redes estão diretamente conectadas. A rede que conecta com o meu PC aqui em cima, ela está diretamente conectada ao BigIP, não preciso de uma rota, né? E a rede aqui de baixo também está diretamente conectada ao meu BigIP, também não preciso de nenhuma rota aqui, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos testar o balanceamento. Então, eu vou vir aqui em Local Traffic. Tudo que é balanceamento no BigIP é em cima do menu Local Traffic, que é o LTM, né, o LTM. Então, Local Traffic. O que eu vou fazer? Vou criar um Virtual Server, que é o elemento que vai capturar, né, o tráfego vindo do lado cliente. Então, vou criar um Virtual Server aqui. Então, nome VS1. Aqui agora eu tenho que pensar... Tá, eu vou tentar um endereço aqui, 172.16.255.101, né? Então, dentro, de novo, né? Tem que ser um endereço que minha rede interna consiga acessar, né? Então, tudo dentro da minha rede interna é 172.16.255, alguma coisa, incluindo o meu PC. Então, vou colocar esse endereço aí, porta 80.
né? Então, um servidor HTTP, não HTTPS. Vou ativar o SNAT aqui. SNAT, tradução de endereço de origem. Por quê? Porque os servidores que estão no lado aqui embaixo, eles não vão ter eventualmente uma rota para voltar para essa rede aqui de cima. Então, para forçar eles a jogar o tráfego de volta para o meu Big IP, eu vou traduzir o endereço meu original para um endereço que o Big IP entende, né? De forma que o servidor, então, vai ser obrigado a jogar o tráfego de volta para o Big IP. Então, o AutoMap aqui ele faz isso. E eu tenho que ter agora um pool, que é o pool de servidores, né? Onde eu vou fazer o balanceamento de carga. Então, eu posso criar o pool já dentro da configuração do Virtual Server. Então, clico no botãozinho de mais, dá o nome que vocês quiserem para o pool. Pode ter monitor, se vocês quiserem, né? Enfim, vou usar um monitor padrão que não é recomendado, mas só para mostrar para vocês. E aqui eu vou adicionar os endereços IPs do servidor. 16, 20.1, porta 80, clica em Add, 2, Add, 3, Add. E agora eu termino a configuração aqui do Big IP, do Virtual Server, e ele está verdinho, o que mostra para mim, se vier no Network Map aqui, que eu tenho então agora um Virtual Server, que é o elemento do lado cliente, e atrás desse Virtual Server eu tenho um pool que tem 3 servidores embaixo. Né? Então, o que eu espero que aconteça agora? Se eu apontar meu browser, meu navegador, para aquele endereço que eu criei no Virtual Server, que é 172.16.255.101, eu devo então ter acesso aos servidores que estão lá do outro lado. Então, vamos fazer um teste aqui. 101, e está aí. Então, se eu ficar... Era para as figuras estarem... deixa eu pensar aqui. Acho que na hora que eu montei isso daí, eu comi bola, mas... Enfim, era para as figuras também estarem, né, trocando dentro da própria página. Mas no meu caso, está funcionando, né? Então, vocês percebam que aqui eu consigo ver da onde que a parte do HTML, na verdade é o PHP, né? Da onde que o PHP está vindo do servidor 2. As figuras, né, as 3 aqui, estão vindo do mesmo servidor, que é o servidor 3. E aqui é só um texto bobo que eu coloquei, né? Então, se eu ficar dando um refresh aqui na página, ó, o PHP agora está vindo do servidor 1 e as figuras do servidor 3. Aqui agora tudo do servidor 1. Servidor 3 PHP e as figuras do servidor 2. Né? Então, está tendo balanceamento de carga. E eu consigo validar isso se eu vier aqui nas estatísticas. Né? Então, vou em Pools, clico no Pool, né, que eu quero examinar, que é o único que eu tenho. Se eu clicar em estatísticas aqui, eu tenho, então, o balanceamento de carga acontecendo. Né? Tive 145 conexões TCP no total, e dessas, né, ele mostra para mim como que cada servidor recebeu, né, o número de conexões em cada servidor, 49, 49, 47. Quase uma distribuição exatamente igual de conexões para cada um dos servidores que estão ali atrás. Percebam que, independente de ser um único servidor físico, como tem 3 virtual hosts dentro daquele servidor, o Big IP trata, né, cada um desses IPs como sendo, de fato, um servidor separado. Né, e as estatísticas refletem isso. E, obviamente, o conteúdo também é diferente. Né? Servidor 1 tem o conteúdo do servidor 1, servidor 2, conteúdo do servidor 2, e assim por diante. Então, um modo simples, né, de vocês conseguirem, pelo menos, criar as configurações, validar alguns recursos, e alguns até profiles, se vocês quiserem usar, etc. Né? Por exemplo, se eu quiser que persistência seja ativada, eu venho aqui no Virtual Server, posso vir aqui em Resources e ativar, por exemplo, persistência baseada em endereço de origem, por exemplo. Source address, update. E agora, quando eu dar um refresh aqui na página, tudo vem do servidor 3, tá vendo? Ele para o load balance. Porque ele entende que eu estou retornando e ele, então, sempre me joga para o mesmo servidor. Então, tem um monte de coisas que vocês podem fazer aí, né, dentro desse ambiente. Uma vez que vocês estão com o ambiente pronto e funcionando, como eu mostrei aqui, agora vocês podem, por exemplo, ativar a parte de firewall também e usar as outras aplicações. Né, só para mostrar para vocês as outras aplicações, deixa eu acessar aqui o servidor. Senha do servidor é root, né, então login root, senha root. E aí, deixa eu só checar, né, os... Então, aqui são os servidores virtuais, né, que a gente tem.
Devia ter usado o VI em vez do CAT, porque senão não tem tela suficiente. Então, aqui estão todos os servidores virtuais. Se vocês forem rolando para baixo aqui, vocês vão ver, então, ó, servidor 1, né, que tem o endereço IP aqui, e o diretório com os arquivos do servidor 1. Servidor 2, com arquivo de diretório do servidor 2. Servidor 3, de servidor 3. Né? E aqui, esse 11 é uma outra aplicação. Esse 3 é uma outra aplicação. Então, e o 15 é uma outra aplicação, que é a simulação de um login de um banco, né? Então, esses outros vocês podem usar eventualmente para o ambiente de firewall. Só vou montar um virtual server rapidinho apontando para esse aqui, só para vocês verem o que está lá atrás. Na verdade, eu posso manter esse mesmo e só criar um novo pool aqui. Então, vou criar um novo pool. E daí eu vou lá e troco no virtual server. Então, pool app2, por exemplo. Obviamente, o endereço aqui agora vai ser diferente. Deixa eu só lembrar qual que era. Vamos pegar esse DVWA aqui, 20.11. Porta 80. Finished. Então, pool criado. O que eu vou fazer agora? Eu vou mudar o pool do virtual server. Né? Então, vou vir no virtual server aqui. Vou vir em resources. O pool que era o anterior, eu mudo agora para esse outro. Vou dar um refresh na página e deve vir a outra aplicação. Aí, tá vendo? Então, basicamente, né, vocês podem alternar aplicações dentro de um único servidor. Né? Tem outras aplicações lá dentro. Novamente, eu vou disponibilizar esse servidor para vocês brincarem com ele depois. Assim, vocês não têm que montar nada, né, do zero. Mas não deixa de ser um bom exercício vocês também montarem um servidorzinho web aí, usando o Nginx ou Apache, para até se familiarizarem um pouco mais com as configurações. Tá? Se vocês forem montar do zero um servidor, só para mostrar aqui para vocês uma característica que vocês precisam ter. Peraí. Cadê a configuração dele? A parte 2. Deixa eu ver aqui. Não está aqui nesse... Tem uma configuração que chama Keep Alive, né, que vocês vão ter que desabilitar, basicamente. Se vocês não desabilitarem, o load balancing ele não vai funcionar exatamente do jeito que vocês querem no lab. Por quê? O Keep Alive ele pede, né, para o Big IP manter a conexão TCP aberta e, eventualmente, você sempre vai continuar vendo o mesmo conteúdo voltando, vocês não vão ver essa mudança que eu mostrei para vocês. Tá? Eu só tenho que lembrar onde que está isso daí, depois eu monto um post lá no blog e coloco direitinho. Junto com o link para vocês baixarem a imagem desse servidor, enfim, tudo que vocês precisam. Essa era a ideia da discussão de hoje, pessoal, era basicamente mostrar para vocês, então, rapidamente, como configurar, né, como criar essa topologia simples, como que vocês lidam com a licença, como que vocês alocam a imagem, então, dentro do Big IP. Tem alguma dúvida que vocês queiram colocar ou não? Ou está tranquilo? Tranquilo? Eu vou criar um post, tá? Depois, detalhando o que eu expliquei aqui para vocês, e também com o link, né, do servidor que vocês podem usar, como eu fiz aqui, né, para adicionar no ambiente de vocês também. Assim vocês não têm que criar tudo do zero, vocês têm algumas aplicações ali para vocês testarem. Eu não vou conseguir mostrar para vocês o firewall hoje, porque aí teria que estender muito, né? Tem que provisionar o firewall, tem toda a parte de criação de política, de segurança, para então poder mostrar para vocês ele funcionando, e aí vai tempo. Talvez marcar uma outra sessão depois, só para mostrar a parte do firewall e outros. Mas vocês viram que na licença que está aí, vocês têm o firewall, ou seja, vocês podem ativar o firewall e podem usá-lo, né, dentro dos testes de vocês, tá bom? Não fiz ainda, não. Quer dizer, já fiz o lab, mas não fiz nenhum workshop com relação a isso, Luiz. Né? Então, é uma coisa que a gente pode fazer mais para frente também, a aplicação de Ansible, né? Usando o Ansible para fazer automatização de configurações do Big IP, isso é uma coisa que eu posso mostrar para vocês, se vocês quiserem. Tá?
Eu estou usando o Eve dentro de casa mesmo, Rodrigo. É um servidor que eu tenho na garagem aqui, né? Ele tem bastante memória, né? Ele está com, acho que não tem tanta, para falar a verdade, 96 GB de memória eu tenho, né? E vocês olhem aqui na utilização dele, né? Que ele está com bastante coisa rodando. Eu estou com 16 nodes IOL, né? 17 máquinas QEMU rodando, e ele está com menos da metade da memória em uso, né? Então ele não está consumindo tanta memória. Tá bom? Pessoal, me deem um minutinho só, eu já volto. Só tenho que ver uma coisa rapidinho aqui. Um minutinho só e eu já retorno. Bom, vocês têm mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Vocês querem que eu tente mostrar aqui rapidamente o firewall ou não? É mais de vocês. Se vocês estiverem com um tempo e quiserem ver, eu posso mostrar rapidamente aqui para vocês. Bom, rapidamente é relativo, né? Deixa eu mostrar aqui então para vocês. Só para a gente continuar então, vai? Já que a gente já está aqui mesmo, né? Por que não então aproveitar? Para fazer o firewall funcionar, no momento, né, a única coisa que a gente tem de produto da F5 rodando aqui dentro desse ambiente é o balanceador. Não tem mais nada que é esse menu Local Traffic que vocês veem aí. Né? E eu mostrei para vocês, o balanceador está funcionando, né, como esperado, tudo certinho. Antes de eu fazer isso, deixa eu só ver se aquela página do banco, né, do login do banco está funcionando. Então, deixa eu ver aqui. Ele seria, né, no endereço IP. Tem esse hackathon também que talvez funcione. Ou 13 ou 15, né? Então, deixa eu tentar aqui rapidamente. Vou criar, então, mais um pool aqui. Então, pool banco. O endereço IP dele é 172.16.20. Qual que é? 13 ou 15, né? O banco seria 15. Vamos ver se funciona. 15, porta 80, add, finished. Então, mais um pool criado. Aí, de novo, eu vou usar o mesmo virtual server para a gente reciclar ele, para não ter que ficar também gastando tempo criando outros, né? Só vem aqui e muda o pool. E vamos ver se funciona. É isso aí. Então, essa é a tela de login do banco. Aqui, com essa tela, eu consigo, então, mostrar algumas coisas do firewall funcionando. Né? Aquela outra aplicação que eu mostrei para vocês, ela não tem nada, né? É só uma página, basicamente, com um punhado de figuras ali, texto. Não tem interação, né? Um form, alguma coisa, para tentar alguma coisa mais maliciosa. Eu poderia tentar um denial of service, alguma coisa assim, mas só para mostrar aqui rapidamente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que ir lá em System, vou em Resource Provisioning, que é onde eu vou, então, ativar, né, o firewall aqui, que ele, por enquanto, está licenciado, mas não está ativado. Eu vou clicar lá. E vou, então, ativar o firewall, que seria o Application Security aqui. Tá? Vocês veem que ele já aloca aqui os recursos. Isso é o que eu comentei com vocês. Se vocês estiverem rodando com 4 GB de RAM, né, é bem provável que ele reclame. Ele pode falar que, olha, você não vai conseguir rodar, né, com apenas 4 GB de RAM. Mas o que vocês podem fazer é o seguinte: vocês não precisam do balanceador para testar o firewall. O firewall ele incorpora alguns mecanismos do balanceador na licença, na configuração padrão dele. Então, eu poderia fazer isso aqui, se eu quisesse. E aí eu libero, né, uma parte boa de memória. Está vendo agora? Com apenas 4 GB de RAM, eu consigo, então, rodar o firewall. Certo? Para testes, se vocês têm memória limitada, é o ideal. Se vocês não têm limitação de memória, como é o meu caso, vocês podem rodar quantos vocês quiserem aí, dependendo da quantidade de memória que você alocou para o seu Big IP. Aí teria que ser 16 GB ou mais para vocês conseguirem, de fato, rodar pelo menos 3, 4 produtos dentro da mesma configuração. Vai levar um tempinho, né, para ele fazer a mesma alocação agora de recursos. O que ele vai fazer? Ele vai tirar a parte do LTM. Eu nem sei se vai dar problema ou não, porque a gente está com o LTM configurado. A gente vai ter checado isso antes, né? Está com o Virtual Server e está com os pools, etc. E se eu tirar isso, né, tirar o aprovisionamento do LTM, acho que não dá nada, porque eu tenho a licença. Não vai dar nenhum problema. Acho que ele não vai reclamar, não. Então, deve levar um minuto aí para ele ativar, então, a parte do firewall.
O Felipe está perguntando se... o Felipe, até onde eu testei das últimas vezes, essa licença trial ela tem essa limitação de alta disponibilidade, mas eu não testei com essas mais recentes. Não sei se de repente eles tiraram essa limitação. Ele ainda está carregando, mas o menu, né, de alta disponibilidade é esse daqui, ó, Device Management. E eu chequei ele ontem à noite, todas as opções estão lá. Agora, se vai funcionar ou não, quando você tentar fazer o pareamento, né, de dois Big IPs, eu teria que testar. Posso fazer o teste, depois colocar de novo no post ali do blog para vocês conferirem. Mas eu testei isso uma vez apenas, né, no passado, e eu não consegui, então, fazer o alta disponibilidade funcionar, e ele reclamava exatamente de licença. Ele falava, você não tem licença para ativação da alta disponibilidade. Novamente, talvez eles tenham mudado isso, eu não sei, eu precisaria testar para ter certeza, mas eu não tenho como testar hoje, que vai realmente muito tempo. Teria que colocar um outro Big IP aí, teria que configurar ele do zero, tudo de novo, né, para a gente então só conseguir ver se funciona. Mas eu prometo que essa semana eu faço esse teste e posto, então, para vocês, só para falar se essa limitação ainda está lá ou se ela foi eliminada, tá bom? Mas, a princípio, trabalhem com a ideia que vocês vão ter essa limitação nesse trial, né? Vocês não conseguiriam, então, ativar alta disponibilidade, que, de novo, para efeitos de estudo de exame, não acho que vai ser nada muito que vai penalizar muito vocês. Tem que saber os conceitos, obviamente, como que faz a configuração, mas vocês podem ler a documentação e vocês vão saber. E, enfim, a configuração também existe no próprio Big IP, versão trial, né? Indo aqui em Device Management, vocês conseguiriam, então, pelo menos ver todas as telas, etc., mas vocês não conseguiriam fazer funcionar, porque quando você tentar fazer o discovery, ele vai, então, eventualmente te dar uma mensagem falando que a licença que você tem não é suficiente. Bom, ele ativou aqui o firewall, né? Vocês podem ver que agora tem um menu adicional aqui, que é o menu Security. Eu não tinha esse menu antes. Eu vou criar aqui dentro do menu Security, né, uma policy, né, uma policy nova, segurança, não tem nenhuma no momento. E para ganhar tempo, em vez de criar uma policy da forma mais complexa, eu vou usar um template. Que ótimo. Não sei por que ele está dando esse erro aqui para mim, deixa eu ver. Deixa eu tentar, pode ser uma restrição do... pode ser, deixa eu só tentar uma coisa aqui. Vamos ver se isso resolve. Esse é o meu IP que está voltado para o mundo externo. Dá uma volta aqui. Ver se isso faz alguma diferença. Não. Não é licença, porque a licença ela suporta esse módulo. Isso eu tenho certeza absoluta. Então, deixa eu só dar uma checada aqui na parte do provisionamento para ver se ele realmente fez o que tinha que fazer. Tá ativado. Eu posso tentar, sim. Ele ainda não... Acho que ele não acabou ainda de... pode ser isso também. Ele, apesar de ter liberado a interface, agora ele voltou para online. Vamos ver se agora vai. Senão eu posso tentar outro browser. Agora vai. Ele estava offline aqui, né? Eu que não tinha prestado atenção. Agora ele voltou para online, agora eu posso criar a nova política. Lembra que eu comentei com vocês, quem participou na semana passada, que a interface gráfica, né, ela não muda tanto para o balanceador, né, para o LTM, de versão para versão. Então, se vocês estão trabalhando com a versão 12, 13, 14, por exemplo, vocês não vão ver grandes diferenças, tá? Mas esse produto, o Firewall, é um dos que mais muda. Eu comentei isso a semana passada também. Então, a tela, né, que vocês estão vendo agora aqui na versão 16, ela não é a mesma tela que vocês veriam, por exemplo, na versão 14. Ela passou por uma série de mudanças. E isso vai atrapalhar vocês no exame. Então, se vocês estiverem já nessa fase de estudar para a certificação professional, né, em cima do Firewall, vocês têm que ter certeza de criar o laboratório na versão que o exame vai cobrar, porque vocês vão sofrer se vocês não fizerem isso na parte de prática, porque as telas que o exame vai mostrar para vocês não vai bater com as telas que vocês estão visualizando no lab de vocês, entendeu?
E isso causa uma série de confusão, gasta mais tempo, enfim, uma série de problemas. Tá? Então, tentem ser coerentes, né, com as versões que o exame pede e a versão que vocês estão trabalhando. Então, eu vou criar uma política nova aqui, vou chamar ela de política 1, por exemplo. Eu vou usar como template um que é a mais rápida que a gente tem, que é o Happy Deployment. Né? Essa template, ela funciona basicamente só usando as assinaturas de ataque. Ela não tem, por exemplo, a parte de whitelisting, uma série de outros mecanismos mais sofisticados. Eles ficam de fora, por padrão, nesse template. Você pode adicionar depois, se você quiser, mas o padrão ele fica de fora. A vantagem é que essa política é super rápida de criar, você leva 5 minutos, né? Você tem a política funcionando, e ela é bem eficiente, ela não é completa, né? Ela não vai fechar todas as portas, mas ela é bem eficiente, bem melhor do que nada, sem dúvida nenhuma. Enfim, quando você está com aquela pressa e não tem o que fazer, a única opção que você tem é essa. Percebam que em Virtual Server aqui, quando eu coloco no menuzinho aqui, ele não está mostrando aquele Virtual Server que eu criei antes. Deveria estar mostrando aí na lista. Tá? Por que ele não mostra? Porque aquele Virtual Server que eu criei antes, ele está faltando, né, um profile, que é requerimento para o firewall funcionar. O firewall, esse firewall que a gente está usando é um Web Application Firewall. Ele foca no protocolo HTTP. Para que ele funcione, o seu Virtual Server tem que entender o que é HTTP. Ele não sabe ainda o que é. Até agora, o nosso Virtual Server, ele entende apenas até a camada 4. Ele sabe o que é TCP e UDP, só isso. Ele não consegue fazer a diferenciação de aplicação nas camadas superiores, ainda. Porque a gente não ensinou para o nosso Virtual Server como que ele faz isso. Então, a gente primeiro tem que ir lá e ativar isso, para então poder aparecer aqui no drop-down aquele Virtual Server. Eu não preciso fazer isso agora, eu posso fazer depois. Eu posso continuar com a configuração da política aqui e depois aplicar essa política no Virtual Server quando ele estiver da forma correta. Enforcement Mode, Transparent ou Blocking. Qual que é a diferença dos dois? Transparent nunca vai bloquear o acesso, né, mesmo que uma violação seja gerada. Então, você loga a violação, ele mostra para você que houve uma violação, mas ele deixa o tráfego continuar até o servidor. Quando você começa uma política nova, normalmente você começa ela em transparente para evitar falso positivo, que vai começar a bloquear os seus usuários e deixar eles irados. Né? Então, a gente sempre começa em transparent, e aí a gente vai fazendo fine-tuning, né, da política, para apenas então voltar ela para blocking. É bem diferente, pessoal, normalmente dos firewalls que a gente está acostumado a lidar. Né? Os firewalls que a gente está acostumado a lidar, às vezes você já começa em modo blocking, depois de ter criado todas as regras, porque você sabe bem como que são as regras, você sabe como que elas vão se comportar, e não vai ter muita surpresa. Com a aplicação é bem diferente, porque a não ser que você seja um expert na aplicação, não dá para você ter certeza que uma certa interação que está sendo classificada como violação, de fato é uma violação, entende? Então, vocês, às vezes, vão ter que pegar os logs, ir até o pessoal de aplicação e se consultar com eles, perguntar, olha, eu estou tendo um monte, né, de violações aqui, isso é uma violação de fato ou isso é uma interação esperada pela aplicação? Então, é bem mais complicado que os firewalls de Next Generation Firewalls. Né? Você tem, de fato, que ter alguma noção da aplicação para fazer isso daí funcionar direitinho. O modo como a gente vai montar essa política vai ser manual. Né? Você muda para automático aqui. Você faz o Big IP basicamente começar a aprender com o tráfego que está chegando nele e ele vai automaticamente se autoconfigurando. Mas para essa demo, vamos manter o manual, que é o padrão. E o resto aqui eu vou deixar tudo como padrão. Tá? Não preciso... o Server Technologies aqui é ideal que você especifique se você sabe, né, o que está rodando no outro lado. Então, eu nem precisaria colocar aqui para esse, porque não colocando aqui, ele vai basicamente usar as assinaturas padrões, né? Mas vamos colocar pelo menos os que eu tenho certeza aqui. Então, eu sei que eu estou usando Apache, eu sei que eu estou usando Linux, e eu sei que eu estou usando o banco de dados MySQL. Então, Linux, Unix. Vou colocar só esses três, só para não ficar também gastando muito tempo aqui. Só para vocês saberem, esse Server Technologies que você escolhe aqui são os pools, né, de assinaturas que vão ser basicamente ativadas dentro dessa política de segurança que você está criando. A falha em identificar essas tecnologias de forma correta vai causar algumas assinaturas eventualmente a não serem ativadas dentro dessa policy, que pode fazer com que alguns ataques passem desapercebidos.
A outra abordagem também não é mais correta. Por exemplo, você não tem a menor noção da aplicação, então o que você faz? Escolhe todas as tecnologias e ativa ela na política. Se você fizer isso, essa política que você está criando vai ter um grupo de assinaturas gigantesco, né? E aí vai onerar o seu Big IP. Porque para cada request que chegar no Virtual Server, ele vai ter que checar mais de 3.000 assinaturas para entender se aquilo é de fato um ataque ou não. Então, tem que ou se consultar com o pessoal de aplicação para saber quais as tecnologias estão sendo usadas para aquela aplicação, ou vocês deixam o Big IP fazer isso automaticamente para vocês, se vocês estiverem em modo automático. Existe essa opção também. E aqui o resto eu vou deixar como está. Então, save. Ele vai criar, então, a política para mim. Deixa eu só ver aqui as mensagens enquanto ele está fazendo. Tá. Então, ó, o Pedro está falando aqui que ele tentou, né, a alta disponibilidade com a licença Trial e funcionou. Então, aquela limitação que eu peguei quando eu testei isso há um tempo atrás, bastante tempo atrás, na verdade, aparentemente foi eliminada. Agora é possível, então, fazer o alta disponibilidade, o que é ótimo. Vocês conseguem, de fato, criar um laboratório com ativo, standby, tudo que vocês precisam para entender bem como que tudo funciona e também para estudar para o exame, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, a política está criada, o que eu vou fazer agora? Vou voltar para o Virtual Server, eu tenho que aplicar essa política nele, né? A gente só tem um Virtual Server aqui. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ativar o profile HTTP. Esse profile aqui vai fazer o Virtual Server entender o que é HTTP. Na verdade, você pode entender isso como sendo um parser, né? Ou seja, tudo que está acima de camada 4, a partir do momento que eu adicionar esse profile, o meu Virtual Server agora vai ficar fazendo parsing de tudo que está em cima e tentar identificar, então, os cabeçalhos, etc., de camada 7 para HTTP, que é o que o Web Application Firewall precisa, né? Então, eu vou salvar essa alteração. Update. Agora ele está com o profile certo. Agora eu vou vir em Security aqui e vou, então, ativar a política que eu acabei de criar. Está vendo que agora é possível, né? Outra coisa que a gente precisa fazer aqui é ativar o log. Eu preciso, né, ver, visualizar o que está acontecendo em cima dessa política que agora vai estar aplicada no Virtual Server. O default, como vocês podem ver aqui, é desabilitado. Ou seja, se eu salvar isso do jeito que está agora, eu não vou ter a menor visão do que está acontecendo quando o tráfego entra naquele Virtual Server e eventualmente é classificado como violação ou tráfego bom. Eu não consigo ver nada, porque nada vai ser logado. Então vamos ativar o log. Eu vou usar o log profile padrão aqui para logar tudo, tá? Isso não é recomendado em produção. Em produção, ou você vai com apenas os logs dos requests ilegais, ou você vai criar alguma coisa um pouco mais customizada. Então, deixa ele carregar. Pronto. Então, agora eu tenho o Virtual Server com a política, né, de Web Application Firewall ativada. Vou vir aqui para Security. E para olhar os logs, né, eu venho em Security, Event Logs, Application e Requests. Vai estar vazio, obviamente, porque a gente não gerou nada ainda. Tem nada, tá vendo? Então, o que eu vou fazer agora? Vou gerar tráfego malicioso e vamos ver se ele consegue pegar. Esse daqui, né, é basicamente o tela de login, né, do banco. Esse aplicativo não tem nada, na verdade. É basicamente a tela de login e se você faz o login, ele mostra, então, uma simulação de um extrato bancário. Só isso. Não tem navegação, não tem mais nada. Mas para ativar o Firewall, né, para a gente criar violações, eu posso simplesmente colocar aqui, por exemplo, alguns... por exemplo, posso até colocar alguma coisa assim. Isso daí deve ser o suficiente já para ativar alguma assinatura que está. Você vê que ele não está me bloqueando, ele só está dando que, obviamente, não tem nenhum usuário na chamada script, mas se eu vier aqui nos logs e der um refresh nisso daqui, ele deve capturar alguma coisa, né? Então, estão vendo que aquela tentativa de login que eu fiz, ela gerou, né, uma violação de
a categoria 5, vamos colocar assim, que é uma violação grave. Ele mostra que, na verdade, houve duas violações que ocorreram, não apenas uma. Aqui embaixo ele mostra, né, com duas ocorrências. Se eu clicar aqui, ele mostra para mim quais foram as assinaturas, né, que foram ativadas e em que contexto, né, que ele pegou isso. Então, aqui ele está falando, ó, o parâmetro username, dentro do parâmetro username, foi detectada uma violação. Que tipo de violação? Cross-site scripting. E ele mostra, então, qual foi o valor que foi passado dentro do parâmetro. Por que não houve bloqueio? Porque a assinatura em si está em modo staging, ou seja, não vai bloquear mesmo, e porque a política também está em modo transparente. Eu vou mostrar depois um blocking para vocês. Então, percebam que as duas assinaturas, elas olham em campos diferentes aqui. Essa assinatura, a primeira, que tem esse ID aqui embaixo, ela basicamente pega o segundo fechamento, né, de tag. Né? Então, script seguido, né, do tag de fechamento ali. Enquanto que a outra assinatura, ela pega o começo, ela pega o tag de abertura e a palavra script. São duas violações diferentes. Duas assinaturas, uma que olha o começo, a outra que olha o fim. Certo? Então, eu tive aí um hit de duas assinaturas. Ele deixou passar, como vocês podem ver aqui, o verdinho, né, mostra que ele simplesmente ignorou, ele falou, olha, você está intransparente, a assinatura está em stage, eu não vou fazer nada. O que mais que a gente pode ver aqui? Se vier em Policy Building, né, dentro de Security, Application Security, Policy Building e Traffic Learning, ele também mostra para mim uma série de interações que ocorreram e ele dá algumas sugestões para você corrigir a sua política. Né? Aqui tem uma série de coisas que vale a pena discutir, mas a gente realmente não tem tempo para isso. Mas só para vocês terem uma ideia, quando vocês vêm aqui no Traffic Learning, essa parte onde o Big IP ele te ajuda na montagem da política usando inteligência, né, machine learning, uma série de outras coisas. Esse 1% que vocês veem aqui é a confiabilidade da sugestão que ele está colocando para vocês. Qualquer coisa abaixo de 50% normalmente não é confiável, vocês devem, na maior parte do tempo, ignorar. Qualquer coisa acima de 50% tem mais chance de ser uma boa sugestão. Então, eu vou mostrar para vocês, né? Vamos ver se a gente acha aquela assinatura. Aqui embaixo, tá vendo? Aqueles dois hits que tiveram, aparece logo aqui embaixo, ó. Essas as duas assinaturas que foram identificadas. Se a gente olhar a sugestão que ele está passando para mim, ele basicamente está falando desabilite. Minha sugestão para você é desabilite essa assinatura dentro do parâmetro onde ela foi identificada. Ou seja, ele está considerando que aquele hit que aconteceu foi um falso positivo. Só que não é verdade. Né? Ou pelo menos eu ainda não tenho certeza disso. Talvez até seja. Mas como que o Big IP sabe em tão pouco tempo? Ele não sabe. Por isso que está 1% aqui. Tá vendo? Se essa sugestão tivesse com score acima de 50%, a chance, né, dessa sugestão ser uma boa sugestão aumenta bastante. Né? Então, tem uma confiabilidade mais alta. Eventualmente, eu poderia vir aqui, então, e clicar no botão Accept. Certo? Do jeito que está agora, com esse score que está mostrando aqui para mim, eu vou simplesmente ignorar e colocar delete aqui para ela sumir dessa lista de sugestões. Tá bom? E com o tempo, os scores eventualmente vão aumentando, e aí você sabe que agora sim eu posso aceitar essa ou aquela sugestão. Tá bom? Vamos só simular um blocking aqui para vocês verem o que acontece. Então, para o blocking funcionar, eu tenho que, primeiro, ativar a política em modo blocking, né? Ela tem que estar em modo blocking. Então, expandir isso aqui. Isso foi uma coisa que mudou na versão 16, tá vendo? Eu não tinha tentado ainda o ASM na versão 16, e eles mudaram a tela. Agora, onde que está a opção? Porque ela ficava aqui em cima. Aqui, Blocking Settings, não aparece mais. Eles mudaram, então, aonde que estava a parte de mudar, né, se a política está em transparente ou está em blocking. Sinceramente, não tenho a menor noção de que eles colocaram esse negócio. Deve estar dentro da política, imagino eu. Então, eu vou tentar aqui. Ver se consigo mudar ela aqui.
Eles mudaram. Então agora ela fica dentro da política. Eu não tenho mais naquela página. Para quem já conhece o ESM e sabe do que eu estou falando, sabe que mudou, né? Então isso é uma das coisas que eu comentei com vocês. Eles mudam, né? E aí, você aprende com uma versão e de repente você instala uma versão nova e aquela opção que existia numa tela agora passou para outra. E novamente o ASM, que é o firewall, é a que mais muda. De longe é a que mais muda, né? Então cada versão eles tentam otimizar a parte da gráfica, né, do produto, e eventualmente acontece isso que aconteceu comigo agora. Estou acostumado a ir numa tela, chego lá e aquela opção não existe mais. Aí vocês têm que uh, se virar para achar onde que está agora ou olhar a documentação, né? Mas ficava, como o Charles colocou, ficava sempre dentro do Traffic Learning, né? Agora não está mais lá, agora está dentro da política em si. Então, muda aqui para Blocking, Save. Eu, particularmente, preferia, né, onde estava antes. E o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que tirar aquela assinatura, né, que deu o trigger de staging, né? E percebam que quando você muda a política, ele fala, né, para você dar o commit, né, da mudança que você fez. Enquanto você não fizer isso, a política não está ainda atualizada para as mudanças que você fez. Ela continua sem bloquear. Eu vou ter que vir aqui agora em Attack Signatures e eu vou então tirar elas de stage, todas elas. Novamente, você não faz isso em produção, né? Em produção você vai tirar de staging apenas as assinaturas que eventualmente tiveram hit. Tem um processo que você tem que seguir. Fazer isso que eu estou fazendo aqui em produção é suicídio, porque vai ter um monte de falsos positivos a partir do momento que eu der o commit na política, né? Um monte de usuário bom que está fazendo uma interação, às vezes, não maliciosa, mas está caindo nessas assinaturas que às vezes são um pouco genéricas e vai gerar uma série de reclamações. Então, não pode fazer isso que eu estou fazendo aqui desse jeito. Tá? Só estou acelerando o processo. Save e apply. E com isso a gente deve conseguir um bloco agora. Depois que ele acabar o application aqui, vamos tentar de novo, voltar para a página inicial. Vamos tentar de novo. E aí ele faz o bloco, tá vendo? E agora se eu for nos logs, eu vou ver o bloco ocorrido aqui também. Está aqui, tá vendo? Então, ele agora está, de fato, bloqueando a página. As ocorrências são as mesmas, né? Aquelas duas assinaturas que foram pegas. Mas dessa diferença agora ele está fazendo o bloco porque eu tirei a política do modo transparente e eu fiz o enforcement das assinaturas, de todas elas, aqui nesse exemplo. Né? Então, agora, qualquer assinatura que der hit, ele vai, eventualmente, dar o bloco. Quer ver? Vou tentar uma outra aqui, que é um MySQL Injection. Vamos ver se eu consigo. Deu bloco também. Só que agora, nos logs aqui, ele deve mostrar outra coisa. Então, uma outra violação agora que aconteceu. E aqui, ó, tá vendo? A assinatura que ele pegou agora foi uma assinatura de SQL Injection. Então, ele está funcionando do jeito esperado. Obviamente, esse tipo de interação que eu fiz tende a ser maliciosa mesmo. O username nunca vai ser script, né? E a SQL Injection nunca é uma coisa boa. Bom, nunca é. Nunca é. Uma exceção, você tem um blog, tipo o blog CCNA, onde eu gosto de deixar as pessoas, por exemplo, nos comments, etc., colocarem código, né, e scripts, etc. ali. Se eu estou com o ASM rodando, né, protegendo o blog por trás, e eu sou muito restritivo na parte de assinaturas, vai causar um monte de falsos positivos. Vocês, eventualmente, quando tentarem dar um reply ou postar um comment ali com um pedaço de código, vocês vão ver aquela tela de bloqueio, né? E, obviamente, isso não é justo porque era para estar aberto para vocês. E aí, o que eu teria que fazer? Eu teria que vir aqui no ASM e falar, não, isso daí não é para ser bloqueado, né? Então, vamos tirar esse bloqueio. Como que você faz? Seleciona, né, a opção que deu o bloqueio e clica em Accept. Vocês têm que lembrar que, se fazendo isso, né, eu basicamente estou desabilitando aquela assinatura para todo aquele virtual server, para toda a política. Então, tem que tomar cuidado, né, com isso. Vocês veem que ele não mostra que a ação que tomou, não mostra nada. Ele simplesmente falou, ok, tá aceito, mas houve uma mudança que foi exatamente a desabilitação daquela assinatura.
Se eu tentar agora de novo aqui o mesmo SQL injection, né, que seria esse daqui, e ele deveria deixar passar, mas agora deve estar batendo em outra coisa. Quer ver? Sempre nos logs, né, para tentar entender o que está bloqueando. É a mesma assinatura. No contexto parâmetro. Ah, por que ele não aceitou? Ele deveria ter aceitado. Ah, porque eu não apliquei a política, obviamente. Orelhada minha. Eu mudei, né, a política, mas eu não apliquei ela. Eu tenho que vir aqui e aplicar a política. Sem fazer isso, as mudanças que você fez não fazem nenhum efeito dentro da política. Né? Então, agora, deixa eu aplicar a política. Se voltar lá agora, vai dar certo. Pronto. Voltar aqui de novo. E agora não fui bloqueado, tá vendo? Mas, novamente, eu desabilitei aquela assinatura para todo o Virtual Server. E esse é o tipo de assinatura que não é bom você desabilitar, né? Porque é um ataque bem clássico. Certo? Então, novamente, uma demonstração, pessoal, simples. Obviamente, não é o objetivo aqui ensinar vocês a usar o produto, né? No tempo escasso que a gente tem. Mas para mostrar que é possível testar todos os aspectos dos produtos, né, que estão ali como licenciados, dentro do ambiente de vocês. Deixa eu só ver se tem uma coisa aqui. Eu não tenho certeza se a parte de roteamento funciona no trial, mas isso a gente consegue ver rapidinho. Se funcionar é legal, porque vocês conseguem, por exemplo, também ativar o SPF e outras coisas dentro do Big IP para criar um lab, às vezes, um pouco mais sofisticado, né? Então, vamos ativar aqui o SPF, BGP, update, e aí eu vou tentar, então, acessar a linha de comando para ver se eu consigo, então, ter acesso. Para acessar a parte de roteamento, né, dentro do Big IP, você tem que entrar em outro shell, que é o IMI shell, né, image. E ele tem, ó, o trial do Big IP também tem essa parte licenciada. O legal daqui é que, a partir do momento que você está nesse shell, é 100% Cisco os comandos, né? Então, por exemplo, enable, conft, e aí eu posso, por exemplo, ativar o SPF, network, área 0. Se vocês copiarem e colarem comando Cisco aqui, funciona. Então, é bem legal. Por exemplo, você quer ver a tabela de roteamento do show IP route. Exatamente como um Cisco, tá vendo? Os comandos são não é nem similares, são idênticos. São exatamente os mesmos. Comando de todos os comandos que vocês conhecem de Cisco são válidos aqui, para configurar BGP, para configurar o SPF, para checar a tabela de roteamento, para criar route maps, é exatamente a mesma coisa. Obviamente que você não vai ter todos os comandos de um roteador Cisco aqui. Por exemplo, listas de acesso, provavelmente você não tem, eu nunca tentei, mas eu acho que não deve ter. Né? Então, tá vendo? Não tem. É só roteamento mesmo, né? Toda a parte de roteamento, endereçamento IP, isso sim está aí disponível para vocês. Mas vocês não vão ter as funcionalidades que um roteador Cisco tem de fato, tá? Mas a parte de roteamento está aí, vocês podem usar esse prompt aí para configurar. Inclusive salvar a configuração. Mesmo comando, tá vendo? Então facilita bastante a vida, né, de quem está vindo do mundo Cisco e precisa ativar roteamento dentro do Big IP. Vocês podem fazer isso da forma como eu mostrei, interligar, por exemplo, o Big IP com um roteador Cisco que vocês tenham no ambiente de vocês, trocar rotas com eles. Quando você cria um virtual server, você pode falar para o Big IP que você quer anunciar, por exemplo, aquele endereço IP dentro de um processo OSPF, né? Então, vocês vêm aqui em Virtual Address List, tem o endereço IP do virtual server que você criou, clica nele, tem essa opção aqui embaixo. Se vocês habilitarem isso, o endereço IP vai aparecer como esse K aqui embaixo, tá vendo? K de kernel, né? E ele aparece aqui. O legal disso é que se o virtual server ficar vermelho, né, se você estiver usando o monitoramento, e ele cai, automaticamente essa rota é excluída. Ou seja, se você estiver redistribuindo ela em cima de BGP ou de OSPF, quando o virtual server está down, você pode falar para o Big IP remover essa rota automaticamente dos anúncios que você está fazendo. Ou o contrário, você também pode falar para o Big IP para ele manter aquela rota mesmo se o virtual server estiver fora do ar.
Então, tem uma série de opções aí relacionadas a roteamento que vocês podem trabalhar também para criar um laboratório mais interessante, tá bom? E está aí licenciado. Para mim é uma surpresa, porque eu nunca tinha usado no trial essa opção. Esse também é um elemento licenciado dentro do Big IP, por isso que é igualzinho o Cisco também, né? Então a gente tem que licenciar isso, né? Não é uma coisa que é desenvolvida pela F5. A gente paga royalties, né, para usar isso daí. Não para Cisco, mas acho que a gente usa mas é outra empresa que fornece para a gente essa tecnologia, tá? Bom, o Eduardo está perguntando se tem alguma dica, né, do material para aprender iRoll. Não que eu conheça, o Eduardo. O iRoll, tudo que eu sei de iRoll hoje foi self-study, né? Olhando no Dev Central mesmo, acho que talvez seja o melhor canal, né, para vocês aprenderem sobre iRoll, né? Então, indo aqui, cria um login, né, de graça, não paga nada, né? Então, faz um sign-up aqui e aí vocês têm acesso a toda a parte de código mesmo, né? Então, vocês têm iRoll, vocês têm a parte até mesmo a parte de automação também está aí dentro, né? Então, vocês têm a parte de orquestração, automação. E um outro lugar que vocês podem ir também, que é bem interessante, é o Cloud Docs. Então, essa aqui é a parte mais, como o nome mesmo indica, né? A parte mais focada em cloud mesmo, né? Como que vocês podem ativar um Big IP dentro do ambiente de cloud, o que vocês têm em termos de integração do Big IP com a parte de Ansible, com a parte de orquestração usando Terraform, por exemplo, e uma série de outras ferramentas DevOps. Então, tem bastante coisa aí também, exemplos, enfim, uma vasta documentação que vale a pena vocês conhecerem, se vocês gostam disso, né? iRoll, DevCentral, e aí não tem jeito, tem que praticar, é codificação, código, né? Então, tem bastante documentação, tem bastante exemplo. Vocês podem usar a licença trial para tentar criar uma série de situações usando iRolls também, para ver se vocês conseguem entender como que a lógica funciona. Para quem já tem algum background em programação, com certeza consegue tirar de letra. Para quem não tem e vai começar agora, talvez sofra um pouquinho no começo, mas não é também nada de outro mundo, né? Eu diria que a sintaxe e a lógica por trás de algo não é tão complicada assim, tá bom? E o YouTube, o canal Dev Central também é muito bom, é verdade. Tem uma série de demonstrações, né, explicações muito boas da equipe Dev Central, vale a pena vocês conhecerem. Certo, pessoal? Acho que era isso que eu tinha para mostrar para vocês. De novo, o objetivo não era ensinar vocês a usar o Faro, não era ensinar vocês a usar o balanceador, era mais mostrar como criar o laboratório, o ambiente, para vocês então poderem mergulhar de cabeça e aprender sobre essas tecnologias. Certo? Se vocês tiverem interesse nisso mais para frente, eu posso eventualmente voltar e a gente pode voltar a falar mais do firewall e mesmo do balanceador e outros elementos, tá bom? As opções que vocês têm, enfim, tem bastante coisa aí para vocês aprenderem. Tá bom, moçada? Ficamos por aqui então, tá bom? Que bom que vocês gostaram, espero que vocês tenham gostado. Se tiver dúvida depois na montagem do lab, não estiver conseguindo fazer alguma coisa funcionar, podem usar o blog para colocar dúvidas, vocês sabem que eu respondo, né? Tenho respondido relativamente rápido. Então, apareceu dúvida, posta ali no fórum, de repente talvez seja o melhor canal para vocês postarem, e eu vou então dar uma assistência aí para vocês. E depois, mais para frente, eu vou criar um post também no passo a passo para vocês só copiarem, colarem e disponibilizar a imagem desse servidor que está aqui atrás também. Vou dar uma melhorada nele, porque era para as figuras estarem mudando, né? Elas não estão mudando, então eu vou mudar isso daí para ficar mais legal. Tá bom? Beleza, moçada. Boa semana para vocês e depois a gente faz mais workshops com outros temas. Tá bom? Até mais, gente. Obrigado pela presença. Bom resto de domingo aí para vocês e boa semana a todos. Até mais.